Glória a Deus, nós estamos de volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação, e estamos na lição de número 35, e nós estamos na parte de número 9, e nós vamos fazer hoje a parte B. Nós estamos vendo que a oração deve ser feita para se evitar de entrar em tentação. E quando Deus nos dá qualquer orientação na palavra dele, não é para nós assumirmos se quisermos. Claro que nós temos o livre-arbítrio e nós não somos obrigados a fazer alguma coisa a menos que a gente queira. Agora, fica aquela palavra, se não fizermos o que Deus orienta, nós não vamos ser felizes. Não existe felicidade fora de Jesus. Talvez você esteja pensando que o seu problema é financeiro, que se você tiver bastante dinheiro, você será feliz. Completo engano, hein? Ou se desfrutar a saúde. Não, você pode ter um lar estável, prosperar, ter saúde, mesmo assim você não será feliz. Felicidade só existe quando a pessoa ela está em contato completo e permanente com a palavra de Deus. Porque o Senhor Deus é a fonte de toda felicidade, prosperidade, saúde, toda bênção. E nós só temos contato com Deus através da palavra. Nós vamos a Deus pela palavra de Deus e o Senhor Deus vem a nós pela palavra dele. Na parte anterior eu disse que nós também só temos contato com o mundo diabólico, que o mundo diabólico só tem contato conosco através do pecado. Ou seja, se nós não pecarmos, ou se pecarmos na mesma hora nos arrependermos, o contato com o mundo diabólico está cortado. E isso é muito bom, porque aí nós podemos viver em segurança. Nós podemos sorrir, desfrutar de alegria, de paz, sermos completamente felizes, longe das investidas do maligno. Mas se nós não temos a palavra de Deus em nós, nós já estamos em pecado. O simples fato de alguém não viver a palavra de Deus, ela já está numa posição em que ela errou o alvo. Porque pecado, às vezes a gente pensa só no sujo pecado, do adultério, do roubo. Não, pecado é tudo aquilo que a gente faz que a gente erra o alvo. Então nós precisamos sempre nos estabelecer sobre a palavra de Deus, reivindicar os nossos direitos nela, para que nós nunca entremos no pecado, onde o diabo pode nos agir, o diabo pode nos derrotar. E se você permitir, ele vai fazer isso. Então não permita. Se o Senhor Deus está nos ensinando que nós devemos abrir os olhos com as tentações, evitar as tentações, nós temos que praticar isso. Deixar de assumir a palavra de Deus, deixar de obedecer a palavra de Deus, já é a tentação assumida. Porque o diabo tenta até dessa maneira. Não, hoje eu estou meio assim disposto, para que eu vou ler a Bíblia? Para que é que eu vou me esforçar? Há poucos dias eu estava estudando o japonês, e eu tinha que fazer uma lição, e eu estava queimando as pestanas ali, estudando. De repente eu parei e falei, rapaz, se todo cristão fizesse dessa maneira com a palavra de Deus, eles seriam sábios. Porque eu não sabia uma coisa, eu corria no livro, corria no outro, corria no dicionário, eu pensava, eu examinava, Jesus me ensina isso aqui, vou, fazia, está errado, fazia de novo. Eu disse, se todo mundo, todo dia, dedicasse-lhe 1 hora, 2, para fazer isso com a palavra de Deus, não, hoje eu vou aprender sobre tentação, hoje eu vou aprender sobre isso. Essas pessoas teriam conhecimento em pouco tempo, que olha, eles dariam um banho. Então devemos agir dessa maneira. E hoje nós vamos para a parte B dessa lição, dessa lição 35, parte 9, quer dizer, a seção B, cujo título é Orar para não entrar em tentação. Bom, nós ontem estávamos vendo, eu gostaria de ver mais um pouquinho com você, porque faltou algumas coisas aqui. Eu vou ler Lucas 22, do versículo 39 até o 46, depois nós vamos explicar. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E, quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava.
e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nós vimos na parte anterior, e é bom que nós entendamos, que o Senhor Jesus sabia o que estava para acontecer. O Senhor Jesus tinha uma percepção do mundo espiritual completa, porque Ele era Deus. Mas Ele não veio como Deus, então Ele perdeu a percepção, mas Ele vivia a palavra de Deus. Qualquer pessoa que viver a palavra de Deus como Jesus vivia, 100%, vai ter essa percepção. Não que Deus vai ficar dando visão a ele, falando no ouvido, mas ele vai saber o que acontece. E Deus também pode dar uma visão, Deus pode dar um entendimento a ele. E ele poderá então sair fora desse mundo maligno que está preparando um golpe contra ele. Porque a tentação, ela não surge por acaso. O demônio, ele tem um sistema de elaborar as coisas. A Bíblia diz que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. O diabo era um anjo. Então ele tem uma capacidade um pouco mais elevada do que o homem. Quando uma nação vai espionar a outra, ela não pega uma pessoa qualquer e diz, vai lá e vê o que está acontecendo. Não, eles têm escola de espiões. Pessoas que são treinadas para passar dificuldades, pessoas que sabem abrir uma porta, que sabem fazer uma escuta telefônica, que sabem armar um explosivo, que sabem desarmar uma bomba, que sabem, bom, são pessoas quase que completas, são os melhores. Então eles mandam para aquela nação para fazer uma espionagem. Espionagem industrial, agora com o término da Guerra Fria, os espiões estão desempregados, né? Pelo menos se pensa que estão. Então as nações preparam. Os homens preparam. E a nação diabólica, o império das trevas, que tem uma capacidade maior do que o ser humano, eles também preparam. Eles olham José da Silva, que é uma pessoa simples, que ninguém olha para ele, porque é pobretão, é um infeliz, um coitado, e eles planejam uma maneira de derrubar o José da Silva. Eles olham para aquele pregador, que está tendo sucesso, que está enchendo a igreja, e eles então planejam, como é que nós podemos derrubar aquele pregador? Vamos espioná-lo. E eles mandam os demônios, mais estúpidos não, os mais capacitados. E eles rodeiam o pregador. Eles veem ele em casa, com a esposa, com os filhos, relacionamento com as pessoas, se ele é tocado para a vaidade, se ele é tocado para o orgulho, que ele é o tal, eles vão examinando. Se ele é uma pessoa de constituição fraca, se ele é uma pessoa, não que é aquela pessoa que gosta muito da família, que se tocar na família se desespera, então eles examinam. E você pode ter certeza que na eternidade Deus vai nos mostrar isso. Então eles se reúnem. Bom, você viu o pregador José da Silva, vamos chamar o José da Silva agora de pregador. Vimos. E o que você achou? Bom, eu acho que ele é tocado para a vaidade. Ele é tocado para as coisas da carne. Ele é tocado para bens materiais. Ele não sei lá mais o que. O outro diz assim, mas ele ora muito, hein? Ele busca o Deus dele, ele suplica, e o Deus dele tem ajudado ele. O Deus dele tem sido com ele. Então nós temos que ter cuidado, mas é cuidado que nós vamos ter. Nós estamos chamando vocês aqui agora exatamente para nós estudarmos aqui o que nós vamos fazer com esse pregador. Mas eu acho que se nós tocarmos na família dele, ele vai se desesperar, porque ele tem uma criança que ele acha que aquilo ali é a coisa mais linda. Ele confessa, meu filho, o que seria de mim se você não existisse? Então vamos tocar no filhinho dele. Bom, o pregador já deu condições, porque ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas. E ele já confessou o que seria dele se o filho não existisse. O outro é a mulher. Olha, ele é muito espiritual, mas eu vi que ele é ciumento. Porque se chega um homem perto da esposa dele, ele está conversando e fica inquieto, ele fica olhando. Então nós podemos fazer uma obra com ele através da esposa. Quer dizer, ele não é completo, porque o amor, a Bíblia diz que não arde em ciúme.
Olha que a Bíblia Sagrada nos dá todas as condições de nós não deixarmos o demônio agir. O outro, bom, eu vi que ele é vaidoso. Ele não pode ouvir falar que surgiu um relógio novo, que ele quer pôr o relógio no pulso, que tem uma roupa bonita, que ele quer usar roupa, o sapatinho dele está completamente brilhando, porque ele gosta que as pessoas olham e dizem, puxa, olha como ele se veste bem. A gravata tem que combinar, a roupa tem que combinar, e tudo nos conformes. Ele é uma pessoa que toda semana vai ao barbeiro, ele se barbeia todo dia, ele se arruma, ele usa perfume só do importado, mais fedorento ou cheiroso, não sei a classificação que o demônio dá aí. Então o demônio vai, eles fazem um relatório completo, são os melhores espiões, melhor do que os americanos treinados pela CIA ou os russos lá, quando tinha lá aquela polícia secreta russa. Quer dizer, eles fazem a coisa da melhor maneira, eles têm os melhores equipamentos espirituais, e eles então bolam ali o plano. Como é que nós vamos agir? Bom, o chefe diz, olha, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. De início o pregador está ali, o Espírito Santo assiste ele, olha, cuidado, hein? Essa vaidade sua não está bem. Chama ele na palavra, porque o Espírito Santo está na palavra. Bom, às vezes o Espírito Santo não pode nem falar, porque ele realmente para de ler a Bíblia e começa a ver algumas coisas, e começa a cair para outros campos. Vem o demônio da sensualidade e começa a tentá-lo. E apesar dele ser de Deus, apesar dele se entregar a Deus, apesar dele fazer a obra de Deus, nas suas horas de intimidade, ele cai para a sensualidade, para a lascívia. E o demônio já começa a ganhá-lo. Está tentando. Não, missionário, o homem de Deus não é tentado, ele é tentado em tudo. Ele deve resistir em nome de Jesus. Aí chega o demônio que sabe que se mexer no filho dele, o filho dele já não começa a orar. Um dia descobre que o filho dele já está no meio da turma que puxa a maconha, ou que está fazendo alguma coisa errada e tal, e ele se desespera. Ou a esposa começa a ficar vaidosa, ele já começa a ficar preocupado, que ele sempre já foi ciumento, né? Está se vestindo bem, ela fez um regime, se emagreceu, ela agora está e já sai de casa, visitar muita irmã, será que ela está na casa da irmã mesmo? E já começa a abrir a bolsa dela para ver se não encontra um telefone, não sei lá mais o que. Ele já está tomado pelo maligno. Bom, Jesus deu um conselho para nós. O Senhor Jesus, sabendo o que o diabo estava fazendo, queria fazer até com ele isso aqui, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Então Jesus foi para onde ele tinha um encontro com Deus, e os seus discípulos seguiram Jesus. O discípulo de Jesus sempre deve seguir Jesus. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Eles tinham que orar. Eles tinham que pedir a Deus orientação para eles não entrarem em tentação. É o que nós não fazemos. Porque a tentação vem, não pode ser impedida. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, podemos ter 6 anos de idade, 36, 66, 96, 156. O diabo vai nos tentar. Ele tenta todo mundo. Não tem esse santo de Deus que não passa pela tentação. Mas Jesus nos dá o ensinamento: orar, entrar diante de Deus, abrir o coração. Porque quando nós abrimos o coração, a porta está aberta para Deus vir. Não basta só determinar a bênção, ir a Deus, é preciso que Deus venha a nós. E como é que Ele venha se nós fechamos a porta? A porta dele está aberta. Jesus rasgou o véu, o seu próprio corpo, ele é a palavra, e nós podemos entrar a hora que quisermos na presença de Deus. Temos livre acesso, e a Bíblia diz que devemos até fazer esse acesso com ousadia. Mas, se nós não abrirmos a nossa porta, Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Se nós não orarmos, se nós não buscarmos a Deus, se nós não nos entregarmos na mão de Deus, se nós não reivindicarmos nosso direito, se nós não adorarmos ao Pai, se nós não buscarmos a orientação dele, a porta está fechada, nós não abrimos, e o resultado, Jesus não pode tocar. Jesus não pode revelar. Ele não pode mostrar para nós, dentro da palavra de Deus. Então só ler a Bíblia é o bastante? Não. Temos que viver uma vida de oração.
Temos, diariamente. Falar com Deus, buscar, confessar. Quem tem uma vida ativa de oração e uma vida ativa de confissão da palavra de Deus, é uma pessoa que vence todas as batalhas. Jesus uma vez disse o seguinte: errais por não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. Então nós temos que ter uma vida de busca do Espírito de Deus, de rendição, de entrega. O pregador ele faz um propósito: não, esse ano a minha igreja vai duplicar de pessoas, eu vou ganhar muitas vidas para Jesus, esse mês vou ter tantas pessoas. Mas ele não ora, ele não vigia, ele não busca na palavra. Resultado, o demônio entra com a tentação, com aquele desânimo, levanta um irmão que fala uma coisa, o outro que peca, e não, tem que mudar lá para tal lugar, bem distante daqui, porque esse povo daqui é um povo estúpido, ruim, esse povo não quer nada com Deus. O povo é igual em toda parte. O pregador é que tem que ser diferente. Os costumes são diferentes, mas se você ver, é a mesma coisa. Você lê histórias que há 3.000 anos atrás houve crimes, assassinatos. E se você for ver o motivo, é o mesmo de hoje. Apesar do homem hoje ter comete pessoas de bárbaros. Agora, por que é que eles cometiam? Porque o demônio os tentava. O demônio tenta hoje da mesma maneira. Então as pessoas são iguais. Não, eu pedi a Deus, mas o meu povo não dá. Não, é o seu povo que você tem que pegar, que você tem que transformar. Porque você tem um material que transforma as pessoas. A minha igreja é uma igreja só de miseráveis. Como é que um dia eu vou ter a condição de construir um templo, de pôr um programa de televisão? A sua igreja não é de miseráveis. Você que é um miserável, que não sabe dar para eles o material que vai transformá-los, que vai modificá-los. A gente tem que abrir os olhos. O homem que foi há 38 anos atrás, no Espírito Santo, era um rapaz de mais ou menos 19, 21 anos, um magricelo alto, claro, estava com perna assim bem clarinho. Aquele rapaz que foi numa cidade do interior, que quando chovia, passava 15 dias sem ter condução, eu não sei se chovia naquela época, que ele foi lá, e ganhou um garoto de 6 anos para Jesus. Esse homem, ele está colhendo fruto do meu ministério, porque eu era aquele garoto. Ele foi numa cidade, vizinho da igreja, havia um pedreiro com 5 filhos para criar. Um recém-nascido, era o caçula, uma menina de 3 anos, eu de 6, um de 9, o outro de 13. Então esse pedreiro, coitado, não tinha condição de dar um sustento, mas convidaram a ele para ir na igreja, ele não quis ir, mandou os 3 filhos mais velhos, eu era o caçula dos 3 que foram, e aquele dia Deus me tocou. Esse cidadão tem um dividendo no meu ministério. Eu não sei quem é ele, no céu vou encontrá-lo. Ele é o meu pai na fé. Foi ele que me ganhou para Jesus. Então, nós vamos ter o povo que nós quisermos. E os outros que me alimentaram, que me ajudaram, também têm um dividendo. Então, se nós não investirmos no nosso povo, nós vamos ter uma igreja fracassada. Isso é uma tentação que o diabo faz com a gente e que nós perdemos. Olha, está gostoso, né? Vamos passar para a seção C dessa parte, número 9.